Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre a Fórmula 1 e a FIA tomando uma decisão duríssima para combater o porpoising, né? Que é este efeito que faz os carros de efeito solo quicarem na reta de uma maneira bizarra e que vem sendo muito prejudicial à saúde dos pilotos, principalmente na Mercedes, o carro que vem mais quicando nesta temporada. E o fato é que a FIA anunciou que os carros que estiverem quicando mais que o cálculo X que eles colocarem lá serão desclassificados. Isso mesmo, né? Um carro que tiver acima do cálculo X de kicks permitidos vai ser desclassificado. Não haverá mudanças técnicas, entende? Não haverá uma mudança técnica. Não, agora vamos proibir certo aparato, vai ter que ter certo aparato. Não. Os carros continuam do jeito que estão, mas eles vão ter que quicar menos. E as pessoas vão pensar, ué, como é que as equipes vão fazer isso sem mudar tecnicamente, né? Sem estourar o teto de gastos? Primeiro a gente tem que explicar o que é o porpoising, o que são essas quicadas e por que elas podem ser resolvidas sem mexer muito no carro, mas ao mesmo tempo custam uma grande perda de desempenho. O que é o porpoising? A gente olhar os carros da Fórmula 1 atual de baixo, eles têm um assoalho muito mais, como podemos dizer, diferente do que a gente tinha na última temporada, né? Ele é mais alto, né? E tem uma camada toda assim de ar, né? Então assim, onde o ar passa. A maior parte da aderência aerodinâmica deste carro vem do assoalho. E a questão é, eles concentram uma camada de ar muito grande na parte de baixo do carro. E acontece, quando você está numa reta, quanto mais rápido você anda, mais ar passa por baixo do carro. Mas chega um ponto que o ar ele começa a ficar preso dentro do carro, ele se acumula por lá. O que acontece? Ele não tem por onde sair, ele acaba pressionando o carro para cima, o carro se levanta e o ar escapa por baixo. E quando esse ar escapa por baixo, ele abaixa, mas o ar continua vindo, entende? Aí fica fazendo isso, levanta e sobe continuamente. Isso é o porpoising, né? Isso acontece quando há um erro de projeto no assoalho do carro que não permite que ele ande muito colado no chão, porque o ar que passa no carro chega uma hora a ficar preso e ele tem que escapar por um lado. E a Mercedes, ela vai ser a principal prejudicada nesta medida, mas nós vamos lembrar, é uma medida que beneficia quem fez um bom trabalho com batendo o porpoising e acaba atrapalhando quem fez um mau trabalho nesse sentido. Então não é uma decisão errada da FIA. Vamos colocar isso já em questão. A questão é, a Mercedes ela vem andando com um carro extremamente baixo, causando muitos kicks, né? Eles têm basicamente sacrificado o conforto do piloto para extrair desempenho como qualquer equipe faria, né? As pessoas podem falar, não estou falando que o Toto Wolff é demoninho e tudo isso, porque não existem arcanjos desse mundo do automobilismo. Acho que qualquer equipe teria feito isso, né? Mas é só para dizer que ninguém nessa história é santo. E o fato é que a Mercedes ela não vai ter as mudanças técnicas que deseja, porque tem uma bomba nas mãos, que é esse carro zero pod, né? Então, assim, o fato é que a gente vê uma Mercedes que vai ter que levantar o carro para diminuir seus kicks. Isso vai custar uma perda de desempenho que pode ser de décimos, pode ser de um segundo. A gente não sabe quanto tempo eles vão perder. Mas há uma grande perda, assim, de aerodinâmica neste carro, caso isso aconteça. E isso pode ser muito e muito prejudicial, que demanda mais atenção da Mercedes a tentar consertar o problema, fazer novas atualizações ou até mesmo abandonar este projeto de Zero Pods, que é uma tentativa de dar o pulo do gato, do mesmo jeito que foi a Brown em 2009, muito bem sucedida com o difusor duplo, e do jeito fracassado, que é o que está mais parecendo agora, que a Williams tentou em 2004 com o bico de morsa, que é aquele bico gigantesco que eles tinham lá, só que acabou sendo um fracasso. Então, assim, a Mercedes tentou dar o pulo do gato, acabou dando errado, o carro do Zero Pod não é eficiente como eles se imaginavam, ele tem uma janela de operação muito curta. Por exemplo, na Espanha ele andou relativamente bem, não foi maravilhoso, porque, por exemplo, o Russell terminou 32 segundos atrás do Verstappen, e o Verstappen teve seus problemas na corrida. Então, assim, ainda há uma distância extremamente considerável dos carros da Red Bull para os carros da Mercedes. Então, assim, o carro funciona numa janela muito curta e quando ele sai da zona de conforto, ele acaba tendo vários problemas de desempenho e acaba caindo para trás no pelotão. Então, assim, a Mercedes sai a mão prejudicada, outras equipes que vêm quicando bastante, como é o caso da Haas, como é o caso, por exemplo, da AlphaTauri, essas equipes também saem prejudicadas.
A McLaren também sofreu muito com os kicks e pode ser prejudicada. Beneficiadas podem ser a Aston Martin, que curiosamente tem quicado menos depois que copiou o carro da Red Bull, que é o carro que não vem quicando, né? O carro do Adrian Newey, mago da aerodinâmica, né? A gente tem algumas lendas na Fórmula 1, o Adrian Newey é uma das principais das questões aerodinâmicas. Ele, Pat Fry, Aldo Costa, esses caras aí são brilhantes. O Adrian Newey tem feito um trabalho impressionante com esta Red Bull. E a Red Bull é um carro extremamente rápido, que vem até andando com uma altura certa do chão e não vem quicando, né? Então, assim, a Red Bull já estaria dentro do regulamento e a Ferrari não. Então, assim, a Ferrari talvez teria que levantar um pouquinho a altura do carro, que pode fazer ela andar um pouquinho para trás. Então pode ser que a Red Bull fique numa situação cada vez mais confortável neste Mundial de Pilotos e Construtores. Então, assim, pode estar chegando a este ponto de um domínio grande da Red Bull, a não ser que a Ferrari consiga solucionar esse salto sem perder muito desempenho. Então, assim, isso é digno de ficar de nota também. A Ferrari seria uma das prejudicadas em tese. Fato é que é uma decisão acertada da FIA, porque esse porpoise, esses kicks, o meu medo, mais do que o curto prazo, que já tem causado muitas dores e lesões dos pilotos, é o longo prazo, principalmente aqui, no cérebro, porque essas chacoalhadas me dão muito medo, muito pelas histórias que a gente vê em outros esportes, né? O Muhammad Ali, muita gente fala que ele tinha Parkinson no final da vida, que ele ficava com a mão tremendo, né? O corpo, né? Mas isso era uma disfunção cerebral dos socos que ele levou. A carreira dele como pugilista, de tantos socos que ele levava, levou a pequenas lesões cerebrais que com o passar do tempo ficaram agravadas, ele acabou tendo Parkinson, entende? Normalmente, pessoas com Parkinson não vão até os 81 anos como ele chegou. Então, assim, o que era aquilo? Uma doença chamada encefalopatia traumática crônica, que antes era chamada de doença de pugilista, né? Na NFL, a gente teve muita gente, assim, com casos muito mais graves do que no boxe, até porque é mais agressivo as pancadas na cabeça, mesmo com capacete, né? E antes era pior, porque na NFL tinha costume dos jogadores jogarem com concussão, que é uma coisa absurda, mas existia. Então, assim, agora com protocolos de saúde, os casos de encefalopatia traumática crônica são menores. A gente já viu casos de jogadores morrendo com antes de 60 anos de idade. O Mike Webster, que foi o cara que meio que revelou esse trauma cerebral ao mundo, morreu com 51 anos de idade, ele que é um dos maiores jogadores da história. Então, assim, a gente vê que essas lesões cerebrais destroem a vida de muitos atletas, assim, que ficam loucos, né? Que acabam perdendo a sua vida pós-esporte. E é um medo geral nisso, né? O Gasly falou, né, que não quer andar de bengala depois dos 30 anos, né? Então, assim, a FIA toma a decisão correta porque há um perigo muito grande disso, né? De causar lesões cerebrais pequenas que agora podem não aparecer, mas no futuro possam ser problemas muito graves para os pilotos na vida após a carreira esportiva. Então, assim, a meu ver, a decisão é muito, muito correta porque ela pensa principalmente na saúde dos pilotos. A minha equipe favorita vai ser prejudicada porque o carro quica muito. Azar da incompetência do corpo técnico, né? Que não fez um carro eficiente aerodinamicamente. Porque assim, as pessoas vão ter que aceitar que o carro da Mercedes é ruim, né? Esse carro, para a pretensão dele, né? Ele não é ruim assim no contexto geral. O terceiro melhor carro do grid, tudo isso. Mas para o contexto que ele foi construído, que é ganhar título mundial, ele é péssimo, né? Ele quica pra caramba, ele tem um monte de problemas, um carro mal nascido. Tentaram dar o pulo do gato, mas no final das contas a Mercedes sai prejudicada muito por causa de um projeto muito ambicioso e, ao meu ver, prematuro para o que eles estavam projetando. Acho que eles não deviam ter ido para uma coisa tão agressiva, porque no final das contas, quanto mais agressivo você vai, quanto mais você arrisca, maior a chance de dar errado. Se acertou, ótimo. Mas se errou, meu amigo, aí você vai ter que assim, aceitar os problemas que vão aparecer, porque você está ciente dos riscos, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.